Bom dia, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, né? Tudo bem, pessoal? Estamos aqui ao vivo. Meu nome é Henrique Gasperoni. Eu sou diretor executivo e um dos fundadores aqui da eBusiness. E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso webinar, onde a gente vai falar de um assunto que é extremamente animador. Estou aqui com o Vinícius, né, Vini? Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde, Henrique. É um prazer inenarrável estar aqui junto com vocês. Bacana. Bom, queria falar que a gente está aqui na sede da Febracorp University, fazendo esse webinar, e eu queria explicar para vocês como é que vai funcionar a dinâmica hoje. Bom, o webinar, a nossa ideia é chamar Webinar Series e Business On, onde nós vamos fazer esse webinar a cada 15 dias, 3 semanas, vamos ver de acordo com os temas que forem surgindo, e vocês, a gente vai convidar como uma participação especial para vocês participarem de todos esses eventos. E como é que vai funcionar? A nossa ideia é que vocês nos ajudem indicando pessoas para participar do webinar. Então a gente deixou 4 convites para cada um de vocês que estão participando poder indicar outros amigos para a gente poder mandar os convites e poder participarem conosco. A gente vai deixar no nosso site também a disponibilidade para as pessoas poderem se inscrever, porém, como a nossa ideia é ter um grupo bem seleto dessa área de TI, as pessoas que vocês indicarem terão prioridade para participar do webinar, certo? Bom, a ideia então é falar que logo depois desse webinar, no finalzinho do evento, eu já vou passar para vocês o link em primeira mão do próximo tema que a gente vai falar. Então fiquem até o final, que vocês já vão poder garantir a vaga de vocês para o próximo evento. Ok? Bom, falar também que vocês podem interagir comigo. Eu já estava conversando com o pessoal aqui no chat. Qualquer problema que vocês tiverem, qualquer dúvida, falem comigo. Eu já vou estar aqui online enquanto o Vinícius vai apresentar o tema. Então a gente vai estar disponível aqui no chat. E queria introduzir o Vinícius, falar para vocês aqui qual que é o currículo dele. O Vinícius ele é engenheiro de produção mecânico, com MBA em gestão de projetos, Black Belt e formado em Lean Thinking. Acumula experiência como PMO na gerência de projetos e qualidade em empresas como Telefônica, De Pascoal, e é desenvolvedor e professor aqui da eBusiness. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Henrique. De novo, quero deixar bem claro. É um prazer inenarrável estar aqui junto com vocês. É um desafio bastante grande fazer desta plataforma do conhecimento um novo movimento da eBusiness On, né? Então, dentro desse tema, a gente buscou, primeiramente, verificar, Henrique, quais são as principais dores de cabeça da área de TI. E tem muito gestor que dentro da área não dorme pensando nesses chamados recorrentes. Então, como o Henrique me apresentou, né, o grande desafio meu é tornar o aprendizado de forma simples e totalmente prático, para que a gente possa fazer com que os profissionais da área consigam ter resultados efetivos. E como que é, o Henrique, resultado efetivo? É a gente traduzir o que a gente teve de experiência no dia a dia, trazendo templates, frameworks, para conduzir as atividades em sala e eles conseguirem, no próximo dia, fazer isso dentro da empresa, tá? Então, esse é o meu grande desafio e um desafio de tornar cada vez mais rico e valoroso essa plataforma de conhecimento. O que nós vamos falar hoje? De novo, dor de cabeça da área de TI, chamados recorrentes. Então, basicamente, nós vamos traduzir dentro de um passo a passo como fazer a redução, a eliminação por completo desses chamados recorrentes usando o IT. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, Henrique. Polêmica. Mas é gradativo. Não queira comer o boi por bife, como os caipiras às vezes comentam comigo. Né? Tem muita gente que fala, ou o Jack Stripador, faça por partes. Então, de fato, a gente precisa introduzir o que é o IT. E vamos, Henrique, já para traduzir realmente o que é a eBusiness On, demonstrando a prática, vamos fazer um quiz para a galera, descrevendo quais são as dificuldades. Vamos lá. Qual é a maior dificuldade em gerenciar chamados recorrentes?
Vamos lá, se você acha que é falta de ferramenta adequada, ausência de processo e procedimentos, falta de comunicação, falta de indicadores ou falta de recursos? Vamos lá, rapidinho. Gente. É rápido, hein? É realmente para tirar da cabeça o que realmente afeta, o que vocês sentem na ponta. A ausência de processo e procedimentos. 51%. É extremamente curioso e eu agradeço de coração que essa resposta foi feita. De fato, ela é o princípio de tudo, né? A ausência de processo e procedimentos faz com que a gente não saiba utilizar uma ferramenta, não crie os indicadores corretos, não tenha comunicação eficiente entre as áreas de negócio e, de fato, não sabe quantos recursos são necessários. Agora, o bacana é que falta de recursos ficou por último, né? Ainda bem que as pessoas acham que esse tempo de crise denota a dificuldade que as empresas estão para sustentar suas equipes. Então, de fato, eles estão fazendo mais com menos. Que é, o que nós podemos fazer? Vamos trabalhar o processo, que é o que está na mão, na massa. Tá? Muito legal e foi curioso ter essa resposta. Eu tinha feito uma aposta antes do webinar, né? Até com o presidente da Business On, e, de fato, o que eu vi é que vai ser falta de recursos, todo mundo reclama. E bem legal essa sintonia que vocês estão tendo. Agora, para traduzir, o que é o ITIL de fato, né? O ITIL são 3 camadas, as 3 principais camadas que eu vou retratar aqui na lousa, né? É a parte do desenho, do como a TI vai prover os seus negócios para dentro da empresa. Outro ponto é a parte de como eu vou transitar entre as áreas de negócio, então fazer o processo de transição mais conhecido dentro da TI como o nosso grande processo de GMUD, tá? Que aí alicerça o que a gente está querendo estrategicamente descrever como processo. E, por fim, todo o modelo de operação, tá? Então, aqui a gente consegue, até no modelo antigo do ITIL, ele fazia 2 divisões claras, né? Então, a gente tem que colocar na mente, antes de qualquer coisa, fazer o pensamento disruptivo do lado de entrega, o que eu quero entregar para o negócio, e o outro lado do nosso mindset, que é a parte de suporte, tá? Então, isso é bastante claro. Se vocês tiverem essa transição, esse delineamento das atividades do IT, vocês vão conseguir reduzir os chamados recorrentes, tá? Então, para ficar bem claro, usem essa plataforma como o princípio da implementação e da redução, tá? Agora, como que eu vou eliminar de fato esses chamados, Henrique? Como? Acho que a pergunta é bastante clara. Muita gente deve estar no chat falar nisso. Quantas pessoas estamos online, hein, Henrique? Atualmente, 657. Nossa, já é recorde. 58. Eu acho que todo o esforço é válido. Toda essa transformação, que nem eu falei, já é válida. Então, como que eu vou fazer? Então, pensando nisso, a iBusiness mediu quais eram o passo a passo gradativo para a gente implementar algo sustentável e algo que crie uma vantagem competitiva para a TI, lembrando, até uma ideia de um conselheiro deliberativo da nossa escola de negócio. A TI não pode ficar apenas no suporte. A TI precisa literalmente prover novos negócios, então prover plataformas de negócio, estar à frente, que só assim ela consegue ser vista como estratégica e como uma mantenedora dos resultados da empresa. Então, para transcrever esse passo a passo que está na tela, a gente vai falar sobre a questão de um framework que a iBusiness está utilizando. São 4 grandes passos, né? São simples, complexos por si só, mas que, se for efetuado de forma gradativa, vocês conseguem ter efetividade. Como até antes de iniciar o webinar, tem já pessoas, né, o Henrique, como o José Luiz,
que já tem o IT e o COBIT falou que implementa isso. Então vamos ver se o José Luiz confirma que esse framework da eBusiness On funciona na prática, porque isso é vivência, tanto minha dentro da Telefônica quanto da De Pascoal e toda a interação do nosso núcleo de desenvolvimento da eBusiness On. Então, dentro de catálogo de serviço, o que eu devo prover? A primeira coisa é identificar o dono do catálogo. O segundo ponto é, qual é o propósito de eu montar um catálogo? Muita gente quer sair criando e desenvolvendo as coisas. A gente tem que verificar o que tem de valor. Se a gente não identificar valor ao negócio ou às partes interessadas, não vai ter jeito, Henrique. Outra coisa, formato. Não quero fazer menção a nenhuma empresa, mas formato muitas vezes, imagem não é nada, sede é tudo, é ao contrário. O formato facilita com que a gente consiga prover um serviço cada vez melhor e com clareza, né, com continuidade. Aí, dado esse universo, a gente vai fazer o quê? Pegar todos os serviços que são acordados junto às áreas de negócio e definir dentro desse catálogo de serviço. Então, qual é o papel do dono, né? Essa é uma das grandes dúvidas que existe na TI, né? Porque antes de qualquer coisa, se eu quero diminuir chamada, eu tenho que entender qual é o serviço que eu trabalho, tá? E aí, qual é o papel do dono? Basicamente, é conhecer o negócio. Essa é a primeira virtude do dono do catálogo de serviço. Segundo ponto, lembra da ideia do conselheiro, identificar oportunidades de negócio. O terceiro é sempre ser um alicerce para a comunicação das mudanças, tanto do negócio quanto da área de TI, para que todos tenham o volume e a velocidade de fazer as entregas de valor. E por fim, não menos importante, o que é importante de fato é que ele auxilie na hora de planejar o budget de TI. Eu acho que você vive alguns momentos como diretor, como sócio fundador dessa universidade, né, Henrique? Uhum. E nada mais justo do que a gente alicerçar estratégia e budget. Concorda? Claro, claro. Fundamental, faz total sentido. Então, além disso, o dono do catálogo de serviço, ele precisa manter esse catálogo atualizado, porque senão cai na descrença, ser acessível a todos os clientes, então, independente da plataforma a qual o cliente esteja, ele precisa disponibilizar essa visualização do catálogo de serviço, ter clareza, né, que é a compreensão, ser de fácil acesso, de fácil comunicação e que realmente seja utilizado. É a mesma coisa que eu chegar e falar, como é que faz uma fórmula? Não, conduzir a pessoa para dentro do processo. Aquilo que vocês responderam na primeira enquete, aqui é o primeiro passo. Todo processo só funciona quando a gente cria uma certa didática e faz com que todo mundo recorra a esse processo. Tá? Agora, uma coisa inovadora, Henrique, até, um framework bastante utilizado para desenvolvimento de negócio, plano de negócio. Isso né? É super legal. O Canvas, acho que algumas pessoas devem conhecer, devem responder aí no chat que já conhecia, mas muitas vezes não utilizam, né, de ferramentas de outras áreas ou com outro propósito para interagir e verificar se realmente tem valor. E por que eu usei o Canvas? Para descrever qual é a importância do catálogo de serviço. Então, como é que funciona, né? Primeiro você desenha a proposta de valor. Então você define aquilo, qual é o principal objetivo do catálogo de serviço. Por si só, você tem dois eixos, onde você vai buscar parceiros, sejam parceiros internos ou parceiros externos, que consigam contribuir para colocar essa proposta de valor de pé. E aí, eu tenho que ver quem é o cliente dessa proposta. Não adianta nada eu querer projetar algo sem ter um beneficiário, né? Então, tem que verificar quem dentro da empresa ou fora vai ser beneficiado com tudo isso.
E aí todo o universo de entrega será feito através de um cronograma que são reportados com as atividades chaves, quais são os recursos necessários, né? Como que eu vou fidelizar esse cliente, como que eu vou superar as expectativas, depois como eu divulgo, porque disseminar é um dos pontos chaves para eliminar os chamados. Então a gente tem que ter claro quais serão os canais de comunicação. E aí, por fim, para verificar se o projeto é viável ou não, verificar os custos e os benefícios, sejam eles qualitativos ou quantitativos. Não é legal, Henrique? Não, super legal. Inclusive tem muita gente aqui no chat falando já. O Dirley Figueiredo, ele fala que o Canvas é muito bom. No entanto, no começo ele teve alguma dúvida. Depois que ele começou a utilizar, show de bola. Olha que legal essa daqui, ó. Do Reginaldo, ficou cortado, Braga Gonçalves. Ele fala, eu uso Canvas, mas nunca pensei nisso. Ótima dica. Então, eu sempre fiz, e uma coisa que o universo da e-business projeta, não tem uma ferramenta única só para um determinado recurso ou alguma atividade. A gente aqui, os malucos, né, como alguns alunos chamam, a gente tenta utilizar da ferramenta um modelo mais prático para que ele chegue no resultado. Então, interagir entre as escolas que a gente tem de negócio e usar várias ferramentas é o grande valor e o grande diferencial para obter os resultados, Henrique. Bacana. Agora, é importante o formato. Lembra que eu comentei sobre o formato? Precisa estar claro, precisa ser compreensível, precisa saber fazer com que as pessoas comprem, mesmo que elas tenham aqueles 3 valores, né? Que é chamado na PNL de sinestésico, auditivo e o visual. A pessoa que é visual, de cara, quando vê uma plataforma amigável, ela já compra a ideia. O sinestésico, quando ele acessa e vê a facilidade de interação, ele fala, isso é do caramba, Henrique. E a terceira, que é a questão do auditivo, é quando de fato o pessoal do Service Desk, quanto algumas pessoas que contatam essa pessoa, ele fala, pô, isso é sério, isso funciona. Então ganha credibilidade. O formato é essencial, tá? E aí, assim, o que nós podemos falar sobre alguns exemplos, né, de serviços? Tem uma outra coisa, eu acho que aí eu quero fazer até um questionamento para a turma aí no chat. É assim, muito é utilizado uma coisa chamada ficha técnica de indicadores, para definir quais são os indicadores chaves para a empresa num determinado segmento, uma determinada área, num determinado processo. O que a gente inovou? Criar uma ficha técnica do serviço. Então, definir quais são os pontos chaves do que aquele serviço está sendo direcionado para a área de negócio e como que a gente vai atender. Então, vocês podem ver a parte de prioridade, a disponibilidade, quem é o responsável, né? Então, isso facilita para que a gente tenha detalhes. Além disso, tem como demonstrar todos os níveis de acordo de serviço, que aí consegue, de fato, a gente retratar quais são as necessidades do negócio, tá? Legal até aqui, gente? Eu acho que, assim, dá para entender. Agora é o que é o mais bacana, Henrique. Esse é legal. Esse aqui é o meu predileto. Tem muita gente que reclama, mas eu tô vendo que esse grupo já é diferente. Não, esse aqui é o mais legal, cara, porque a ideia de você ter a visão dos indicadores dessa forma, para mim, é o que mata a pau. Então, muita gente, eu não vou retratar para esse grupo, porque já foi diferente na primeira enquete que a gente fez. Esse monitoramento, que se chama SLAM, é a metodologia específica para monitorar todos os níveis de acordo de serviço. A gente faz todo o levantamento de quais são as categorias da área de TI, aí denota quais são os fornecedores que prestam esse serviço e também poderia ser aferido nesse gráfico as áreas internas e verificar como que está, num determinado período, como que está a execução do serviço, né? E o grande princípio, quando a gente tem esse dashboard, que é um Excel, gente,
Não é uma ferramenta, basta fazer um Excel. É construir o processo, desenhar as necessidades e traduzir isso no Excel. E aí a gente precisa ver o quê? SLA, se ele está sendo atingido, se ele foi ou está sendo ameaçado de ter um descumprimento, ou se já houve uma ruptura, que é a questão de verificar se o SLA está quebrado ou não. Tá? E aí? Agora, o que fazer além disso? Então, voltando, Henrique, agora é um momento até para a gente deixar claro que a gente tem, dentro do nosso portfólio de cursos, a certificação em IT COVID. Ela vai ser dia 11 a 15 do 4. É bem bacana, porque o aluno, além de entender cada detalhe deste processo, ele depois executa um simulado e executa a prova na mesma semana. É uma semana ininterrupta, onde o aluno sai com provisões de fazer a implementação e, além disso, está certificado. E uma informação de última hora. A ITSM, se vocês entrarem no site, ela decorre sobre esse assunto da certificação. Ela fala que mais de 30% dos profissionais que trabalham com TI e trabalham na área de suporte ganham mais quando aferem as certificações. Então, isso dá para comprovar e assim, existe a possibilidade e eu acho que você pode até dar alguns detalhes dessa certificação. E o bacana que a gente fez aqui desse modelo é porque tem muita gente de São Paulo, mas tem muita gente também de fora de São Paulo. Então a ideia é que ele, em uma semana, ele venha aqui para São Paulo, aqui na nossa sede, consiga acompanhar todo o treinamento, e aí ele já sai daqui com esses modelos todos que a gente vai ensinar na prática e já com as 2 certificações prontas, né? Esse é o mais legal. A gente, inclusive, uma coisa bacana, a gente tem parceria com vários hotéis e outras formas de hospedagem aqui na região, então o custo para vir para São Paulo acaba sendo muito mais barato. A gente acaba ajudando esses alunos. Então, quem tiver interesse, eu vou até disponibilizar para vocês aqui, pessoal, um link para vocês poderem acessar a página de cadastro dessa nossa capacitação, né, Vini? É isso aí. E um ponto interessante, né? Quando a gente fala de certificação, é algo que tem que ser do nosso jeito, algo prático, né? Não só com foco na prova. A gente tem o cunho para a capacitação e a certificação pelas empresas que dominam essa plataforma, mas de um certo ponto a gente busca sempre visando a implementação. E aí, uma outra coisa interessante, que a gente não falou até o momento. A gente se apresentou e não falou quem somos a iBusiness, né? E como eu já retratei em algum ponto, o que a gente está querendo fazer da TI é uma nova forma de atuação, né? Essa nova forma é fazer com que a gente crie valor através das nossas certificações, das nossas especializações, que nem no caso do IT, do COVID, existe a especialização também para suporte de TI, só dedicado à parte de operação com incidentes e problemas. Temos um ambiente totalmente diferente, que é essa questão de eu não estar com terno e gravata, de estar um ambiente descontraído, porque só desta forma que a gente tem que voltar a ser criança para conseguir quebrar paradigma. E só assim, de forma coletiva, a gente consegue entregar resultados consolidados dentro da empresa e implementações que faz com que você tenha uma gestão boa, tanto do projeto quanto a gestão das equipes. Então, pessoal, só para vocês, estou mandando agora o link com todas as informações de cadastro, tal, com os valores, e eu estou, como exclusivo para a galera do webinar, eu vou mandar um código de desconto que, além do desconto em função da antecedência do curso, que já é quase, acho que de 15%, eu não sei, tem mais 10% só para o pessoal do webinar, que eu mandei aqui, que é esse código ON2523, que ele vai estar disponível só por 24 horas para todo mundo que está participando desse webinar. Tá aí, eu mandei por mensagem para vocês.
Exclusivo, hein, galera? Exclusivo para vocês. E, gente, isso daqui eu não sou comercial, eu sou todo parte de conteúdo, eu tenho a minha preocupação, mas eu, como vivi na ponta, as dificuldades com a questão da gestão do serviço de TI, nada mais rico do que a gente aprimorar. E outra, além de todo o conhecimento tático, operacional, prático, que a gente vai ter dentro de sala de aula, vocês estão vendo as experiências que são multiplicadas, que a gente colocou de alguma forma para vocês entenderem como que é esse formato dentro da eBusiness On, é fazer com que vocês consigam ter tempo para ver esse investimento, e isso, de fato, é um desconto fora da curva. Mas vamos lá, vamos voltar à questão do framework que a gente... Vamos falar de framework, falar de coisa boa. Framework. Eu já ia esquecendo, Henrique. Eu falo tanto de resultado e não ia mostrar o resultado. 100% dos nossos alunos, né, são aprovados no ITIL, né, dentro dessa certificação. Como nós estamos tratando do ITIL, eu quis trazer a informação precisa. Eu gosto de número, não sou nenhum estatístico, mas gosto de fatos e dados. E aí, dessa forma, você consegue eliminar chamado quando pensa em fatos e dados. E hoje, desde 2013, a gente já teve aproximadamente 300 alunos passando por todo o universo de certificação e, além disso, tendo experiências de implantação com resultado prático. Tá? O desconto, o Henrique já passou. Já coloquei para o pessoal. Já tem o link e o código de desconto. Não deixem de aproveitar, tá, gente? E aí vamos voltar. Aí o segundo passo é, de fato, entender qual é a necessidade de saber o que eu vou prover no Service Desk e depois trabalhar na base de dados de conhecimento, da gestão do conhecimento. Então, o que eu vou falar, né, sobre a questão? Vamos para mais uma enquete. A enquete é bacana. Vamos lá, vamos pôr na tela e vamos seguir. Enquete é: qual ferramenta de Service Desk de sua empresa que a sua empresa utiliza para controle? Vamos lá. 1, Excel. 2, ela tem um software próprio. 3, é um software de mercado. E 3, ela não utiliza nenhum. Vamos lá, pessoal, voltando. Rapidinho para a gente verificar e aí até ter um benchmark de todas as empresas, desses 657 que o Henrique tinha dito. Pelo menos a gente tem um benchmark da utilização de cada software. Vamos lá. Vou contar até 3, aí tu dá a resposta, hein, Henrique? Tá bom. 1, 2, 3. Aqui, ó. A resposta foi software de mercado, 67%, Vinão. Nossa, show de bola. Depois é importante, gente, vocês retratarem no chat qual é a ferramenta que vocês utilizam. Até mesmo porque o que acontece? Dentro de sala de aula, a gente sempre faz uma parceria via patrocínio com esse software para realmente não criando uma bandeira, mas sim criando um método para chegar no resultado. Legal, vamos lá. Tá? Voltamos. Então, o que saiu, software de mercado. Então, pelo que eu estou vendo, o nível de maturidade do pessoal do webinar é bastante alto. É bem legal isso, é uma evolução. São poucas pessoas que têm o conhecimento tático do que é o White, e acho que, utilizando esses passos que a gente está descrevendo, vão conseguir ter os resultados. Vini, o que eu achei mais legal de ver as respostas da galera aqui é que a gente está agora com 600... Tinha 657, estamos com quanto? 652. E do total, várias pessoas me mandaram nomes dos softwares aqui, não tem nenhum igual ao outro. Ó, você vê aqui o BMC, tem alguns, tal, mas é impressionante como a diferença e a diversidade de aplicativos que a galera usa é muito grande. Isso é bastante comum, né, dentro de TI, tirando só o universo de ERP que consolida em 2 marcas, mas depois a gente aglutina para várias oportunidades. E também ferramenta, lembrando da primeira enquete, não é tudo. O processo é tudo. A ferramenta
é só o subsídio para que você tenha uma condução precisa. E aí, um ponto essencial é saber quais são os tipos de Service Desk. Qual é o tipo que eu vou aferir para o meu negócio? Então, tem serviços locais, tem aqueles centralizados e tem o virtual. De fato, Vinícius, qual é o melhor? Eu acho que depende. Eu não quero ficar em cima do muro, tá, gente? Claro que precisa entender o grau de maturidade da empresa para que a gente e saber qual é a real necessidade para definir esse formato do Service Desk. Legal. Tá? Aí, o que eu quis trazer para vocês vivenciarem a prática, né? Assim, muito se fala, mas a gente está trazendo métodos para que vocês consigam. Primeiro passo para eu querer eliminar chamados é eu conhecer o chamado. Então, dentro da Telefônica eu fiz esse exemplo de qual era o comportamento das chamadas. Além disso, eu fui verificar com a área de negócio qual era o momento que ela precisava ter uma determinada disponibilidade e uma capacidade de serviço, né? E aí, com isso, com o comportamento, eu começo a fazer série histórica, começo a fazer regressão linear, começo a usar a estatística em prol de entender qual é o comportamento, qual é o tipo de chamado e aonde de forma proativa a gente consegue categorizar e começar a trabalhar antes de ter o problema. Problema, voltando, é a inoperância de um determinado serviço. Inoperância na visão do usuário, Henrique. Porque muitas vezes a TI fala, não está indisponível. E de fato, aquela lentidão que ele está sofrendo, para o negócio que ele está ali, tete a tete com o cliente, é uma inoperância. Então a gente tem que sempre ter o olhar do usuário. E isso faz a diferença. No próximo monitoramento, um dos pontos importantes é a gente elencar. Então, quais são as categorias que TI é trabalhado dentro da empresa? Então, eu dei alguns exemplos, como internet, impressora, telefonia, que é a telecom, redes, field service, e aí a gente começa a fazer uma estratificação do que está acontecendo com a TI. Então, a gente vê a quantidade de incidentes, quanto tempo ficou indisponível na visão do usuário, porque o incidente, o foco primordial é reestabelecer o serviço, é trazer de volta para que o usuário conduza suas atividades. Aí, de fato, a gente já começa a associar a quantidade de chamados, a quantidade de problemas que estão sendo já trabalhados para que a gente consiga colocar na URA, tá? E, por um outro lado, fazer com que a gente tenha uma gestão de mudanças. A gestão de mudanças tem que ser configurada. Eu vou colocar um pouco mais de ênfase nessa parte de mudanças, devido a qual motivo, né? Porque tem muita mudança que é executada e não é documentada. E aí a gente tem problemas. Então precisa registrar de fato, né? E aí retratar se a gente consegue ou não fazer esse monitoramento. Legal. Legal? Então aqui bacana. Já é um dashboard. Muito legal. Vamos para o quiz. É mais uma coisa disruptiva para a pessoa tirar aquela ideia do eu não uso esse método para isso. Vamos quebrar esse valor. A quiz foi aberta. Vamos lá. A pergunta é, o Scrum é utilizado no suporte de TI? Sim ou não? Pessoal, vamos lá, votando. É rapidinho essa resposta. Vamos ver o que o pessoal falou aqui. Pelo que eu estou vendo aqui online, Henrique, tá bastante grande. Agora está quase empatando. Era um cenário mais pro não. Vamos ver a resposta, Henrique? Vamos lá. Solta na tela. Aqui, então a resposta está aí na tela. 56% não e 44% sim. Isso. Tá? Então, o que a gente pode fazer? O Scrum tem uma das plataformas dele, é o painel, é o Scrum Board, né? E ele delimita, assim, todas as ações que estão aguardando, esperando uma tratativa ou uma priorização para ser conduzida dentro do time.
Aí, o que acontece? Eu fiz muito dentro do Service Desk essa gestão por Scrum Board ou por outros, muita gente utiliza como se fosse um Kanban. Kanban é o trecho de cartões que acompanham todo o processo e delineiam se foi feito, não foi, está em processo. E o bem legal, uma coisa que está por fim, é a questão de escalonamento. Esse é um ponto essencial. Então, gente, utilizem o Scrum dentro da área de suporte para vocês monitorarem como é que estão os incidentes, se está conseguindo restabelecer ou não. E aí eu dou uma lista para vocês de vivências e indicadores, né, que realmente medem a efetividade do Service Desk. São indicadores, alguns de mercado, outros criados no dia a dia, que fazem com que você consiga, pelo menos depois, alimentar, porque se a gestão de incidentes for efetiva junto ao Service Desk, você começa a ter um grande passo na resolução da gestão de problemas. Tá? E aí, precisa definir níveis de suporte. O que é legal, tem muita gente que pode estar respondendo no chat, Henrique, que é assim, eu tenho dificuldade porque eu não tenho uma equipe tão grande, né? Então, o que acontece? Eu tenho que dividir. Primeiro nível, eu suportar a área de Service Desk para que ela consiga, pelo menos, detectar, registrar e classificar essa inoperância que o usuário está descrevendo. Verificar se de fato existe algum problema associado, né? Então fazer um diagnóstico rápido e preciso e disparar. Muitas vezes a gente consegue resolver no primeiro nível, que é um dos grandes focos. Se a gente começar a alimentar a base de conhecimento e trabalhar isso no primeiro nível para ir retroalimentando e trazendo as informações, a gente consegue fechar o incidente e nós não vamos ter tanto impacto ao negócio. Agora, o segundo nível e o terceiro nível, a gente precisa entender e pensar quais serão os especialistas que vão trabalhar nesse assunto. Tá? Tá claro para todo mundo, gente? Só dá um ok aí no chat para o Henrique. Estão entendendo, pessoal? Essas questões todas que o Vini está comentando? Ok, sim, claro, ok, sim, claro, ok. Beleza, então tá de fato. Agora, uma coisa que é interessante é em que momento a diretoria da sua empresa deve ser acionada. Esse é um ponto, de fato, para que as tomadas de decisões sejam rápidas e precisas para que a gente não tenha impacto no cliente final. Então, aqui é uma outra forma de a gente construir dentro de cada categoria em que nível eu tenho que acionar cada suporte, né? E verificar em que momento. Vinícius, tem um momento exato para eu explicar a diretoria? Dentro da Telefônica, Henrique, tinha até o vice-presidente. Depois de 2h30 de um incidente que era agravante ao negócio, a gente já tinha que acionar, independente do horário. Então, muitas vezes eu trabalhei 3, 4 horas da manhã no retrato do incidente a todas pessoas que, tanto da diretoria quanto da alta administração. Tá? Isso está bem legal, hein? Fala pro Guilherme se existe algum percentual apropriado de chamados solicitados em cada um daqueles níveis que você colocou. Tá. Hoje, melhores práticas e o benchmark, né? Muito se fala que o primeiro nível precisaria ter mais ou menos uns 80% de resolução. Só que eu cheguei com pouco recurso dentro da Telefônica e com o trabalho de algumas empresas que faziam toda a provisão também do serviço na casa de 91%. Então, o que leva a isso? É você ter uma equipe dedicada no Service Desk que saiba ouvir. Saber ouvir é essencial. Entender a dor do usuário e aí, em cima disso, retratar de forma precisa.
Tá? Então eu acho que eu consegui responder, pelo menos 80% tem que estar no primeiro nível. E aí, gradativamente, ele trabalhar para que isso ele alcance novos resultados. Legal. Vou passar para você essa informação depois aqui, Juliana, fica tranquilo. Legal. Aí, acho que o propósito inicial, Henrique, dessa plataforma de conhecimento era chegar até esse ponto no segundo passo, e aí que eu volto a falar da importância de a gente ter o nosso trabalho dentro da certificação em IT COVID. Então, ficou claro, era o propósito nosso passar esse detalhamento, né, do que fazer dentro, os primeiros passos a serem aferidos dentro do framework definido pela e-business, e aí consolidar de fato essa parte de certificação. Vamos voltar a falar que às vezes alguma pessoa não pegou corretamente o que trata essa certificação. Não, legal. A ideia da certificação é a pessoa em uma semana já poder tirar as 2 capacitações de IT COVID, que ela já vai acontecer na nossa sede. Pessoal, é aqui em São Paulo, tem muita gente me perguntando aqui pelo chat. Ela é na Vila Olímpia, nós estamos ao lado do shopping Vila Olímpia, então nós temos uma região super bacana aqui de São Paulo. Toda a certificação será realizada aqui dentro mesmo, na nossa estrutura, então com todos os modelos que a gente aplica. Eu estou disponibilizando novamente para vocês, algumas pessoas me pediram o link com as informações e a senha, que é ON2523, que ela estará disponível por 24 horas. Então, partir do momento. A partir de agora. Então, até amanhã, até o final do dia, a gente vai estar disponível com esse desconto. Além desse período, tá um desconto especial. Só pelo valor dela, se você considerar, já a gente tem uma parceria com o pessoal, então a gente consegue as provas com um valor mais barato. Então, é bacana para eles, para poder aproveitar esse desconto, porque o dólar recentemente está muito caro. Então, a melhor forma de você conseguir ter realmente com esse tipo de parceria, porque acaba viabilizando mais a sua participação. E de fato a gente consegue, pelo menos, conseguir congelar um pouco esse dólar. E o que é bacana é que a gente realmente garante, pessoal, que a gente faz um trabalho super bacana e de preparação para que vocês consigam passar nas provas, que é a maior preocupação que o pessoal tem. A gente realmente faz esse trabalho, tanto que todo mundo passou até agora, gente. Vai ser você que não vai passar. E um outro ponto importante, gente, que o Henrique falou bem no início, e eu quero deixar claro. Vocês têm direito, né, Henrique? Tu me corrige se eu estiver errado, hein? Direito a selecionar 4 pessoas a vocês indicarem um próximo webinar. Vamos dar qual vai ser o próximo webinar? Vamos. Pessoal, é o seguinte, o nosso próximo webinar, anotem sua agenda, eu já vou mandar um e-mail para vocês. Dia 9 de março, vamos falar sobre melhores práticas de gestão ágil de projetos. Tá? É sensacional, Henrique. Eu vou fazer o seguinte, para ficar melhor ainda. Eu estou mandando para todo mundo agora o link do próximo webinar. Então, se você é um dos 625 que está conosco online até agora, você já vai receber esse código, já pode garantir a sua presença lá para vocês poderem estar com a gente no próximo webinar já. E uma coisa importante, eu gosto sempre de sintetizar numa frase. A busca da perfeição exige simplicidade, união e comprometimento. De fato, Henrique, eu quero agradecer, né, dentro desse webinar, a todo mundo que participou, a essa vivência diferente. Nós vamos cada vez melhorar essa plataforma de serviço que está sendo chamada como um clube da e-Business On, e vocês são os primeiros a trabalharem com essa nova experiência. Então, de fato, eu me emociono, porque eu sou um cara totalmente cria valor sobre as pessoas. Quem me conhece, até quem já foi aluno, sabe do que eu estou falando. Então, queria agradecer. Eu amo o que eu faço, por isso que eu quero entregar o máximo para que vocês tenham resultado.